capítulo 1. No segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Têm comida, mas não é suficiente para matar a fome. Têm vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Têm roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora, vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Então Zorobabel, o governador de Judá, e Josué, o grande sacerdote, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo a Zorobabel, o governador de Judá, a Josué, o grande sacerdote, e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario.
Ageu. Capítulo 2. Neste segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no dia 21 do 7º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com Zorobabel, o governador de Judá, com Josué, o grande sacerdote, e com todo o povo, e lhes dissesse o seguinte: deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando o tirei do Egito, o meu espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. Pois é isto que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo. Daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Neste mesmo ano, no dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. O Senhor Todo-Poderoso disse: vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. Suponham que alguém esteja levando na dobra da sua capa um pedaço da carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão, ou num cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer outra comida, isso quer dizer que estas coisas também ficarão puras. Ageu fez a pergunta e os sacerdotes disseram que não. Aí Ageu perguntou aos sacerdotes: e se alguém ficou impuro por ter tocado num defunto e depois tocar em qualquer uma daquelas comidas, isso quer dizer que elas também ficam impuras? Os sacerdotes responderam: sim, elas ficam impuras. Então Ageu disse: o Senhor diz que é exatamente isso que acontece com esse povo. Para Deus, são impuros todo o povo deste país, tudo o que eles fazem e todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. O Senhor Deus diz: pensem bem em tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a construção do templo, o que é que acontecia? Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100 quilos. Se fosse até o lugar onde se faz vinho, querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas e com chuvas de pedra.
e assim destruir todas as suas plantações. Mas mesmo assim vocês não voltaram para mim. Hoje mesmo, no dia 24 do 9º mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. E vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romanzeiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei. Naquele mesmo dia, o dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com Ageu e mandou que ele dissesse a Zorobabel, o governador de Judá, o seguinte: eu vou fazer tremer o céu e a terra. Vou derrubar os tronos dos reis e acabar com o poder de todos eles. Vou destruir os carros de guerra e os que andam neles, e os cavalos também morrerão. Os cavaleiros matarão uns aos outros. E quando aquele dia chegar, eu farei com que, em meu nome, você governe o meu povo, pois você é o meu servo escolhido. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Exatamente para nós entendermos o contexto do livro do profeta Ageu, é bom lembrarmos alguns dados históricos que nos falam a respeito deste momento da história do povo de Israel. Depois de 70 anos no cativeiro, cumprindo a profecia de Jeremias, que havia dito que o povo ficaria 70 anos cativo, o profeta Jeremias havia profetizado que o povo ficaria 70 anos na Babilônia. Completados esses 70 anos, a palavra de Deus se cumpre e o rei da Pérsia, o rei Ciro, que na história é chamado de Ciro o Grande, ou Ciro II, ele determinou o retorno do povo para a Palestina, para a Terra Prometida. É o que nós vemos lá em 2 Crônicas, o capítulo 36, versículo 22. Assim está escrito: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. O livro de Esdras começa também no primeiro capítulo, os versículos 1 até 3, repetindo este episódio, mostrando que Deus cumpre a sua palavra. O rei Ciro II da Pérsia autorizou os judeus a voltarem para Jerusalém, para Judá, e determinou que eles reconstruíssem o templo. Vejam bem, irmãos, que não foi uma ordem pela qual os judeus deveriam todos voltar para Jerusalém. Só voltou para Jerusalém, para Judá, aquele que sentiu no seu coração. E normalmente o que nós vemos é que voltaram aquelas pessoas que estavam em condições menos favoráveis na Pérsia ou no Império Persa, na Babilônia, enfim, porque Babilônia havia sido tomada pelo Império Persa. Então, muitos judeus ficaram em Babilônia, muitos judeus ficaram em Suzã, que era a capital da Pérsia, e alguns judeus voltaram sob o comando de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué ou Jesua. Pode ser os dois nomes aí. É o que nós encontramos no capítulo 2 de Esdras, a relação dos judeus que voltaram juntamente com Zorobabel,
Zorobabel era o filho de um rei, né, filho de Joaquim, filho de Sealtiel, que por sua vez era filho de Joaquim, e que voltou para a Palestina. Zorobabel seria o rei de Judá se o trono fosse restaurado. Mas o povo voltou para a terra, mas sem independência. Eles continuavam sob o domínio persa. E com uma missão, que era construir o templo. Para isso que o rei Ciro havia autorizado o povo a retornar, para construir o templo. E no livro de Esdras nós vemos que realmente, no 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. É o que está no capítulo 3 de Esdras. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então, por ocasião da festa dos tabernáculos, no 7º mês, eles começaram a obra da reconstrução do templo de Jerusalém. Colocaram o altar, ofereceram os holocaustos ao Senhor, e depois, no 2º ano da vinda deles a Jerusalém, o que está escrito no capítulo 3, versículo 8 de Esdras, começaram Zorobabel e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. No versículo diz que foram lançados os alicerces do templo, ou seja, a pedra fundamental, os alicerces do templo para começar a construção, conforme a ordem do rei Ciro. Mas o que aconteceu? Quando os adversários de Judá e Benjamim viram que eles começavam a construir o templo do Senhor, no capítulo 4 de Esdras diz isto, e principalmente os samaritanos, né, que eram aqueles povos que haviam vindo ocupar a região que era do antigo reino do norte, que tinha Samaria como sua principal cidade, daí porque eles terem sido chamados de samaritanos, eles começaram a questionar a construção deste templo. E fizeram uma espécie de lobby. Foram até a Pérsia e ali começaram a falar com alguns funcionários, com alguns assessores do rei, no sentido de fazer paralisar aquela construção. Durante os dias do rei Ciro, eles não tiveram êxito. Diz Flávio Josefo, que os irmãos sabem que é o principal historiador dos judeus, e é o principal livro de história dos judeus depois da Bíblia, diz Flávio Josefo que Ciro estava envolvido em algumas batalhas e algumas conquistas e por isso não teve oportunidade de tratar este assunto. Mas a verdade é que quando Ciro morreu, o seu filho que assumiu o trono, que era o rei Cambises II, que é chamado na Bíblia de Assuero e de Artaxerxes, no capítulo 4 de Esdras, os versículos 6 e 7, a Bíblia chama este rei, que é conhecido como Cambises, chama de Assuero de Artaxerxes, mas era o filho de Ciro. E Cambises, o próprio Flávio Josefo, confirma que se trata de Cambises. E então Cambises atendeu a aqueles funcionários, aqueles lobistas que haviam sido assalariados, pagos para defender os interesses dos samaritanos, e ele proibiu a construção do templo. Ele embargou a construção do templo. E o templo ficou sem ser construído durante 9 anos. São 7 anos de reinado de Cambises. Cambises reinou durante 7 anos. E depois que ele morreu, ele foi substituído por um mago chamado Esmerdes, que foi destronado com um ano apenas de reinado, e foi substituído por Dario I. É neste instante, quando assume o trono Dario I, que Deus levanta Ageu.
Até aquele momento, não havia sido levantado nenhum profeta. O povo havia voltado do cativeiro, cumprindo-se a profecia de Jeremias. Daniel continuou na Babilônia, ele não voltou para Israel, pois ele morreu no primeiro ano do reinado de Ciro. E ele então, o povo veio, voltou, começou a construir o templo, mas quando houve a ordem do rei Cambises para que se embargasse o templo, o povo desanimou. O povo foi cada um cuidar da sua vida. É o que nós vemos aqui no livro de Ageu. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Diante do embargo da obra pelo rei Cambises, o povo foi cada um cuidar da sua vida. Era um momento muito difícil, irmãos, que vivia o povo de Judá. Porque, como eu disse, aqueles que voltaram para a Terra Prometida eram pessoas menos favorecidas, pessoas que não tinham grandes recursos, pessoas que não estavam se dando bem no cativeiro. Os judeus que haviam enriquecido, os judeus que trabalhavam para o governo persa, os judeus que estavam bem colocados, eles continuaram em Babilônia, continuaram no Império Persa, mas aqueles mais pobres, menos favorecidos, além de muitos sacerdotes, voltaram para a Palestina. E ali encontraram uma terra que havia ficado milagrosamente desabitada durante muitos anos, 70 anos. Precisavam começar a colheita, limpar a terra, não tinham recursos, e como se não bastasse, os samaritanos e os povos que estavam em volta, amonitas, moabitas, filisteus, eles eram hostis, contrários, inimigos do povo de Judá. Não ajudavam o povo de Judá. Mas o povo, diante do embargo da obra, entendeu que não era tempo de construir a casa de Deus. Mas quem foi que disse para eles que não era tempo de construir a casa de Deus? O comodismo, a indiferença espiritual. O que nós vamos notar aqui, irmãos, e é uma grande diferença entre os profetas de antes do cativeiro e os profetas depois do cativeiro, é que os profetas antes do cativeiro profetizavam muito com relação à idolatria, ao desvio espiritual do povo, porque o povo estava deixando de servir a Deus para servir a outros deuses. Mas o cativeiro da Babilônia foi o remédio que Deus colocou para livrar o povo da idolatria. Depois do cativeiro da Babilônia, o povo judeu aprendeu a não ser idólatra. E até hoje, nós temos que os judeus não são idólatras. A quantidade de judeus idólatras é ínfima, porque o povo judeu foi curado por Deus deste mal com o cativeiro da Babilônia. Foi um remédio amargo, mas que teve o seu resultado. Mas depois do cativeiro, nós vamos ver que os 3 profetas menores que Deus levanta depois do cativeiro, eles vão ter um assunto que não é mais a idolatria, porque não é mais este o problema do povo. O problema do povo agora passou a ser o comodismo, a indiferença espiritual. O povo chegou, construiu o altar na festa dos tabernáculos, depois, já no segundo ano que tinha retornado, começou a fazer os alicerces do templo, mas diante do embargo da obra pelo rei da Pérsia, eles simplesmente desanimaram, pararam e chegaram à conclusão de que não era o tempo de construir a casa de Deus. Hoje, irmãos, acontece da mesma maneira. Muitas pessoas fazem votos a Deus, estão dispostos a Deus a fazer a obra do Senhor, mas na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, eles chegam a uma conclusão. A conclusão é de que não é tempo de servir a Deus. Não é tempo de fazer a obra de Deus. Eu vou servir a Deus depois que eu estiver estabilizado, depois que eu estiver aposentado, depois que eu tiver casado, depois que eu tiver educado os meus filhos. Irmãos, hoje existe, como naqueles dias, a síndrome do tempo. Não é tempo. Porque houve uma dificuldade, porque houve um obstáculo, não é tempo de servir a Deus. E foi esta a conclusão que o povo chegou.
Mas não era a conclusão de Deus. Deus havia feito cumprir a profecia de Jeremias. O povo havia sido liberto. E liberto para quê? Para ser o povo de Deus. Israel havia assumido um compromisso com Deus lá no Monte Sinai. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, a Bíblia diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Deus havia feito um pacto com Israel. Israel seria sua propriedade peculiar dentre os povos. Seria um reino sacerdotal e um povo santo. E o reino sacerdotal só poderia ser se houvesse o templo em Jerusalém. Se eles cultuassem a Deus. Se eles fizessem a obra de Deus. Mas quando Israel voltou do cativeiro e diante do obstáculo estabelecido pelo rei Cambises, eles simplesmente foram cuidar da sua vida como se eles fossem um povo igual aos outros. A razão de ser da existência de Israel, a razão de ser de Israel ocupar aquela terra, era para eles ser reino sacerdotal e povo santo. Eles eram propriedade peculiar de Deus dentre os povos. Eles deveriam divulgar o nome de Deus entre os povos. Eles deveriam intermediar Deus e a humanidade. Mas eles simplesmente abandonaram a reconstrução do templo. Foi cada um cuidar da sua vida. Irmãos, o que aquele povo fez nos dias de Ageu, muitos continuam a fazer nos dias de hoje. É por isso que o título da nossa lição é Ageu, o compromisso do povo da aliança. A antiga aliança, Israel. A nova aliança é a igreja. Nós assumimos um compromisso quando descemos as águas batismais de servir a Deus, de ser-lhe obediente, de lhe ser fiel até a morte. E Deus nos mandou pregar o evangelho a toda criatura. Deus nos mandou aperfeiçoar os santos. Por isso nós não podemos deixar a obra de Deus em segundo plano. Por isso a nossa vida só tem razão de ser se nós formos fazer a obra de Deus. Aquele povo disse: não chegou o tempo de edificar a casa de Deus. Como se Israel pudesse existir sem ser reino sacerdotal e povo santo. Será que eu e você não estamos agindo da mesma maneira? Cuidando da nossa vida, cuidando da nossa família, cuidando do nosso patrimônio, cuidando da nossa estabilidade econômico-financeira, cuidando de uma posição social, buscando a fama, esquecendo que a razão de ser, de estarmos no mundo, é sermos luz do mundo e sal da terra, é sermos a igreja de Deus que prega o evangelho a toda criatura? Irmãos, nós só estamos neste mundo para sermos reino sacerdotal, para sermos a nação santa, sacerdócio real, como diz o apóstolo Pedro. Geração eleita, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixemos este comportamento de que não é tempo de servir a Deus, que ainda não chegou o tempo, de que terminou o meu tempo. Irmãos, este comportamento Deus não se agrada. E tanto não se agrada que por causa desta conduta, Deus começou a aplicar as maldições da lei. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, Deus diz que se o povo não cumprisse a lei, ele seria amaldiçoado. E diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. É o versículo 15 do capítulo 28 de Deuteronômio. E veja bem o que o Senhor fala no versículo 23. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze,
e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti, até que pereças. O Senhor diz que atuaria na natureza, impedindo que eles tivessem colheitas, que eles tivessem alimento, porque eles eram desobedientes a Deus. Deus só daria o sustento a eles na terra que o Senhor lhes deu, se eles cumprissem o seu papel de ser reino sacerdotal e povo santo. E foi o que aconteceu. O povo começou a ter colheitas minguadas, começou a ter dificuldades econômico-financeiras, não tinha comida, não tinha vestimenta necessária. E eles continuavam alheios a isto, apesar das grandes dificuldades que tinham. E é por isso que Deus então levanta o profeta Ageu. Ageu foi levantado para que o povo não se corrompesse. Nós já lemos aqui no início do trimestre, mas vamos ler novamente, lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Um dos motivos pelos quais Deus levantava profetas era precisamente para que o povo não se corrompesse, para que o povo não se perdesse, para corrigir os rumos do povo. E é por isso que Deus levantou o profeta Ageu. Temos poucas informações a respeito de Ageu. Só sabemos que ele tinha vindo junto com o povo do cativeiro. E Ageu é levantado por Deus com o seguinte propósito, com o seguinte objetivo, de corrigir os rumos do povo. Deus levanta Ageu, e a Bíblia diz que Ageu se dirigiu a Zorobabel, que era o príncipe, e a Josué, Jesua, que era o sumo sacerdote. E ele diz assim para eles: olha, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Versículo 9. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Deus tinha falado a respeito da natureza, conforme ele havia já dito lá em Deuteronômio 28, ele fez cessar a chuva, ele reteve os frutos da terra, ele fez o povo passar dificuldades econômico-financeiras, mas o povo, apesar de toda essa dificuldade, continuava alheio às coisas de Deus. Então Deus, na sua infinita misericórdia, levanta o profeta. Já que o povo não entendia pela natureza, teve que entender através do profeta. E Deus levantou Ageu. E Ageu disse: olha, sabe por que vocês estão passando por essa dificuldade? Por que vocês estão passando fome, passando sede, porque faltam as vestes? Porque vocês não são abençoados por Deus? Porque vocês deixaram as coisas de Deus. Porque vocês não estão cumprindo o seu papel de reino sacerdotal e povo santo. Por causa disto, Deus fechou os céus. Por isso, Deus deixou de abençoar, porque vocês precisam voltar às coisas de Deus. Vocês estão indiferentes, vocês estão deixando as coisas de Deus de lado, e isto não agrada a Deus. Isto é tão pecado quanto a idolatria que levou seus pais para o cativeiro.
Meus irmãos, esta mensagem de Ageu é a mesma mensagem que Jesus deixou no Sermão do Monte. Quando abrimos as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 6, versículo 31, a Bíblia nos diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus diz que na nova aliança o nosso compromisso é igual ao compromisso da antiga aliança. Na antiga aliança, Israel assumiu o compromisso de ser reino sacerdotal e povo santo. Na nova aliança, a igreja assume o compromisso de ser nação santa, sacerdócio real, geração eleita, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que tem prioridade nas nossas vidas são as coisas de Deus, as coisas de cima. O que prova que nós somos crentes é que nós buscamos primeiro a comunhão com Deus, fazer a vontade de Deus, crendo que o Senhor nos acrescentará tudo quanto é necessário para que nós vivamos neste mundo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós já morremos para o mundo, irmãos. Por isso nós não podemos buscar as coisas do mundo. Não estou dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve estudar, que você não deve se casar. Nós estamos no mundo e devemos viver as coisas do mundo. Mas nós não devemos buscar com prioridade estas coisas. A nossa prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Deus se desagradou da conduta do povo de Judá, voltando do cativeiro do povo judeu, e por isso fechou os céus, deixou de abençoá-los. Mas eles estavam tão indiferentes às coisas de Deus, que precisou Deus levantar o profeta Ageu para despertá-los, para que eles entendessem que eles precisavam dar prioridade às coisas de Deus. E lá, na antiga aliança, esta prioridade era construir o templo. Foi para isso que o rei Ciro II havia os mandado para a Palestina, para que eles edificassem o templo do Senhor. Ageu, em hebraico, é Hagai, que quer dizer festivo ou festividade. Como nós já dissemos várias vezes aqui nesse trimestre, o nome do profeta sempre tem a ver com a missão dele, com a sua mensagem. Ageu quer dizer festivo, festividade, ou seja, Ageu foi levantado para que o povo retomasse as festividades, para que o povo reconstruísse o templo e no templo cumprisse a lei, celebrando, comemorando as festividades, retomando o seu relacionamento com Deus. O livro do profeta Ageu, ele tem 2 capítulos apenas. E é, irmãos, o livro de mais detalhes na datação. O livro do profeta Ageu, ele é composto de 4 mensagens. Por isso nós dividimos aqui o livro do profeta Ageu em 4 partes, cada uma das suas mensagens. O nosso comentarista, ele divide o livro diferentemente, né? O setor de educação cristã da CPAD divide o livro diferentemente. Ele divide o livro em 2 partes. A primeira parte envolvendo a reconstrução do templo, que é o primeiro capítulo, e a segunda parte envolvendo o esplendor futuro do templo, que é o segundo capítulo. Nós preferimos dividir
o livro de Ageu em 4 partes, porque o livro é formado de 4 mensagens que Ageu deu. Ageu tem um dos ministérios mais curtos do Antigo Testamento, se não o mais curto, porque ele começou a profetizar no ano 2º do rei Dario, no 6º mês, e terminou as suas profecias no mês 9º, no 24º dia. Ou seja, ele teve 3 meses de ministério. 3 meses. Nesses 3 meses, ele proferiu 4 mensagens. Esta foi a primeira mensagem, no primeiro dia do 6º mês do ano 2º do rei Dario. Ele data as suas mensagens, o que permite que nós coloquemos o livro de Ageu no ano 521 a.C. É o 2º ano do reinado do rei da Pérsia, Dario I, filhos de Estapes, por isso que ele também é chamado de Dario I Estaspes. Então, o rei Dario I começou a reinar em 520, se ele reinou no ano 2º, no ano 521, ele então reinou, que ano 522, ele então profetizou no 521 a.C. No primeiro dia do 6º mês, ele trouxe esta mensagem para o povo, dizendo, olha, Deus está fechando os céus, está prejudicando as colheitas. Por quê? Porque vocês estão deixando de lado a reconstrução do templo do Senhor. Vocês precisam aplicar os seus corações aos seus caminhos. Isto, irmãos, nos ensina que se nós não amarmos a Deus, nós não iremos fazer o que Ele manda. Jesus um dia disse lá, escrevendo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, o Senhor João escreve que Jesus disse o seguinte, 15:14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E no capítulo 14, versículo 23, está escrito, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Para amar a Deus, eu provo que eu amo a Deus se eu faço o que Ele manda, se eu guardo a sua palavra. Por que que aquele povo não estava reconstruindo o templo? Porque Cambises proibiu? Não. É porque eles não amavam a Deus. Eles estavam indiferentes, acomodados, preocupados única e exclusivamente com as suas vidas, esquecendo-se de que eram o povo santo, o reino sacerdotal, a propriedade peculiar de Deus entre os povos. Se eu e você amamos a Jesus, nós provamos fazendo o que Ele manda, cumprindo a sua palavra. É por isso que Ageu diz, olha, amem a Deus, apliquem os seus corações aos seus caminhos e façam a obra de Deus. E o que é bonito, irmãos, é que depois desta mensagem, Zorobabel, Josué e o povo ouviram, atenderam ao Senhor e resolveram reedificar o templo. A mensagem surtiu seu efeito. O povo se despertou. O povo se conscientizou que ele era o povo de Deus e que a sua razão de ser, a sua razão de existir, era fazer a vontade de Deus. E por isso, o povo atendeu, ouviu ao clamor do Senhor. É importantíssimo, irmãos, quando nós damos ouvido à palavra de Deus. É por isso que o salmista disse, hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não vamos fazer como o povo no deserto, que não quis ouvir a voz de Deus, que endureceu o seu coração e por isso não entraram na terra prometida. Se eu e você quisermos entrar no céu, precisamos ser atentos à voz do Senhor, ser obedientes à voz do Senhor, ser tementes ao Senhor. Zorobabel, o príncipe, Josué, o sumo sacerdote, e todo o povo, diante desta mensagem de Ageu, resolveram reconstruir o templo. E Deus, que conhece os corações, quando viu a disposição de dentro para fora do povo
para retomar a reconstrução, complementou esta mensagem. Olha o que é dito no versículo 13 do capítulo 1 de Ageu. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Quando eu e você nos dispomos a fazer o que Deus manda, Deus garante estar conosco. Jesus repetiu esta mesma promessa que Ageu deu para o povo. Quando nós lemos lá em Mateus 28 e 20, Jesus nos deixou esta convicção: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E o evangelista Marcos também confirma isso, lá em Marcos 16 e 20. E eles, quer dizer, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Jesus mandou que nós fôssemos pregar o evangelho. E quando os apóstolos foram pregar o evangelho, Jesus confirmou a palavra com sinais e cooperou com eles, estava com eles, junto com eles. Irmãos, busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o Senhor estará conosco, suprindo todas as nossas necessidades, acrescentando tudo aquilo que nós precisamos neste mundo. Busquemos a Deus, confiemos em Deus, porque Ele promete estar conosco quando nós nos dispomos a fazer o que Ele manda. Ageu deu esta mensagem para o povo. E a Bíblia diz que o Senhor levantou o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué e o espírito do povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. No 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. 24 dias depois de eles terem ouvido a palavra de Deus através de Ageu, eles começaram a reconstruir. Mas não havia uma ordem proibindo essa reconstrução? Havia, mas melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eles não se importaram com a ordem de Cambises. Eles estavam conscientes que a razão de ser deles terem voltado para a terra prometida é para eles serem povo sacerdotal, povo santo e reino sacerdotal. Por isso eles disseram: nós não temos razão de ser, de Deus ter nos libertado, a não ser de nós servirmos a Deus, de nós adorarmos a Deus. Então vamos reconstruir o templo. E o rei da Pérsia? Não temos nada a ver com o rei da Pérsia. O rei da Pérsia só foi um instrumento para nos trazer para esta terra. Mas esta terra quem nos deu foi Deus. E quem garantiu que está conosco é Deus. Por isso nós vamos fazer a vontade de Deus e não a vontade do rei da Pérsia. O livro de Esdras nos conta que os samaritanos, ao verem que o povo começava a reedificar, foram até o rei da Pérsia, que nesta época já era Dario, e foram tentar embargar a obra. Primeiro eles foram até onde estava o povo, lá na Palestina, para saber por que eles estavam construindo. E eles disseram: nós estamos construindo porque Deus nos mandou, e o rei que nos mandou de volta para cá, o rei Ciro, mandou que nós construíssemos. E aí então os samaritanos foram até o rei Dario. E Dario mandou levantar a documentação, descobriu o decreto de Ciro, e não só não proibiu a construção, como ainda mandou que os samaritanos dessem os recursos necessários para que a construção se findasse. Deus honrou a fé daquele povo, Deus realmente estava com aquele povo, e o templo foi reconstruído. Porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Deus honra aqueles que o honram, e por isso, irmãos, façamos a obra de Deus, busquemos o reino de Deus e a sua justiça, e o Senhor nos dará a vitória, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Quando o povo recomeça a reconstrução do templo, nós vemos então a segunda mensagem para o povo. A segunda mensagem foi dada no 7º mês, no 21º dia do 7º mês. Ou seja, quase um mês depois de se recomeçar a reconstrução,
Deus dá uma nova mensagem para Ageu. E por que Deus deu, 26 dias depois do reinício da reconstrução do templo, uma nova mensagem para Ageu? E aqui no livro de Ageu, irmãos, nós notamos que Deus conhece os corações. Quando o povo decidiu, no interior do seu coração, a reconstruir o templo, Deus complementou a primeira mensagem, dizendo que estava com eles, mostrando que conhecia o que havia no coração do povo. Já na primeira mensagem, quando ele disse aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, Deus já sabia que era a falta de amor que levava o povo a não reconstruir o templo. Agora, Deus mais uma vez toma a iniciativa de impedir um obstáculo. Por que Deus fez Ageu fazer uma nova mensagem, tendo em vista que o templo já estava sendo reconstruído? Vamos ver o teor desta mensagem. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Porque, versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa da minha glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por que Deus levantou Ageu para avisar para o povo que a glória daquela segunda casa, do segundo templo, seria maior que a glória do primeiro? É porque, irmãos, no momento em que o povo construía, voltou a haver uma dubiedade no meio do povo. Quando nós abrimos a Bíblia lá no livro de Esdras, no capítulo 3, quando foram lançados os alicerces do templo, houve um sentimento dúbio no meio do povo. Vamos ler lá? Esdras capítulo 3, versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discerniu o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Então os irmãos percebem que quando foram lançados os alicerces do templo, antes do embargo de Cambises, os mais velhos começaram a chorar. Por quê? Porque aquela construção seria muito mais modesta do que o templo de Salomão. O primeiro templo que foi construído por Salomão foi uma das maravilhas do mundo antigo. Era um templo rico, com muito ouro, com muita prata. E a segunda construção, como as condições econômicas eram precárias, eram construções mais simples. Era uma construção mais modesta. E os mais velhos, quando começaram a ver a construção, já nos alicerces, começaram a chorar, a pensar antigamente, dizendo: nós somos mais pobres. Olha, o templo vai ser menos bonito, menos belo, menos suntuoso. Mas, quando agora começou a construção, começou esse novo sentimento. Os mais velhos lamentando, querendo voltar ao passado. E os mais novos, que não tinham visto outro tempo, felizes porque teriam um templo.
Foi por isso que Deus levantou Ageu com essa segunda mensagem. Porque Deus não pode haver divisão no meio do povo. Deus só opera na união, na unidade de propósitos. O Salmo 133, ele é bem claro. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Os mais velhos estavam começando a lamentar, a questionar, a murmurar. E Deus então levantou o profeta Ageu para que isto não atrapalhasse a construção. Porque Deus só ordena a bênção quando há união. Irmãos, o saudosismo, ficar preso ao passado, não é algo bom. Em Eclesiastes, no capítulo 7, se não me engano, vamos ver aqui, Eclesiastes, capítulo 7, é dito no versículo 10, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Os mais velhos estavam ainda pensando na riqueza do templo de Salomão, no ouro, na prata, no luxo, na suntuosidade. E quando viram aquele templo mais modesto, mais simples, menos suntuoso, começaram a lamentar. Mas Deus não se agrada do saudosismo. Irmãos, é normal nos dias que nós vivemos hoje, dias de apostasia, dias de aumento do pecado, dias de escândalo, é normal que os mais antigos se lembrem do passado, onde havia mais fervor espiritual, onde havia mais operação de Deus, mais milagre, e fiquem presos ao passado. É bom lembrarmos das coisas passadas, mas nós não podemos viver do passado. O passado já tinha acontecido, o templo de Salomão tinha sido destruído. Não adiantava o luxo, o ouro e a prata daquele templo, porque o povo havia se desviado. Agora era um tempo novo, o tempo de liberdade, o tempo de fazer a obra de Deus daqui para frente. Porque nós só podemos fazer a obra de Deus no presente e pensar no futuro. O passado não volta mais. E Deus levantou Ageu para que os velhos, os mais antigos, não desanimassem com o seu saudosismo aos mais jovens. E a obra não fosse prejudicada. E Deus ainda diz, olha, vocês estão olhando pela aparência. Este templo é mais modesto. Este templo tem menos riqueza. Mas não é porque vocês são pobres, porque o ouro é meu, a prata é minha. Se eu quisesse, eu daria mais ouro e mais prata do que no primeiro templo. Acontece que este templo, a glória será maior do que o primeiro. E por que a glória do segundo templo ia ser maior do que o do primeiro, irmãos? Porque era neste templo que Jesus estaria. Jesus iria ministrar neste templo. Este templo que foi construído nos dias de Ageu, depois foi reformado por Herodes o Grande. E aí é bom lembrar, tem muita gente que faz confusão. Pensa que Herodes que construiu um terceiro templo e nele Jesus ministrou. Não, Herodes só fez uma reforma neste templo que foi construído por Zorobabel, por Josué, nos dias de Ageu. Então, esse segundo templo seria o templo que veria o Messias. E é por isso que a glória dele seria maior do que a do primeiro templo. Então, Deus diz, olha, vocês não fiquem desanimados. Não olhem para a aparência. Vocês estão construindo um templo que terá uma glória maior do que a do primeiro. Porque eu trarei as riquezas das nações para cá. O tesouro da nação, que é Cristo, ele virá para cá. Não olhem para a aparência. Não olhem para a falta de luxo. Mas façam a obra de Deus. Porque este templo será maior do que o primeiro. Porque eu farei tremer as terras, o céu, o mar. Eu virei trazer o desejado de todas as nações. Esta passagem do desejado de todas as nações, que é uma das passagens mais conhecidas do livro de Ageu, suscita uma certa discussão aqui, irmãos, que é importante. Essa tradução
que nós lemos, que é a tradução da versão revista e corrigida, é uma tradução que não é a melhor tradução. Realmente, a melhor tradução que nós vemos na Nova Versão Internacional, que nós vemos na Bíblia de Jerusalém, é: e trará para cá as riquezas de todas as nações. Esse virá o desejado de todas as nações foi como Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, entendeu ali uma referência ao Messias e traduziu desta maneira. Então, a melhor tradução aqui é: e trará para cá as riquezas de todas as nações. Ageu vai falar do Messias, mas não nesta mensagem. Mas a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, porque é nesta casa que Jesus ministraria. É importante nós analisarmos, pois, que o motivo desta mensagem de Ageu foi para evitar o desânimo do povo e para mostrar que nem sempre aquilo que é aparente é real. Façamos a obra de Deus, irmãos. Não nos importemos com a falta de luxo, com a falta de recursos financeiros, com a falta de pessoas até. Façamos a obra de Deus, porque nós precisamos fazer aquilo que Deus manda. Depois desta mensagem, Ageu, 3 dias, quase 2 meses depois, no 24º dia do mês 9º, ele traz a terceira mensagem. E é interessante, irmãos, o povo estava reconstruindo o templo. O povo estava animado. A segunda mensagem de Ageu tinha tapado a boca dos mais antigos. Não havia mais desânimo, não havia mais murmuração. Mas aí Deus levanta Ageu com uma mensagem que parece esquisita. Ao invés de ser uma mensagem de apoio, ao invés de ser uma mensagem de elogio para o povo que estava trabalhando, Ageu traz uma mensagem de exortação. Ele primeiro faz uma pergunta aos sacerdotes. Ele pergunta aos sacerdotes: olha, se vocês estão com algo santo na aba do vestido, algo santificado, e este algo encosta em alguma coisa, esta coisa que foi encostada, ou este alguém que foi encostado pelo algo santo, ele se torna santo? E os sacerdotes disseram: não. Algo santificado que encosta em alguma coisa não torna esta alguma coisa ou este alguém santificado. Aí Ageu faz uma outra pergunta: e se algo santo, algo imundo tocar alguém ou alguma coisa? Este alguém ou alguma coisa fica imunda? E aí os sacerdotes falaram: fica imunda. Se alguma coisa imunda tocar alguém ou alguma coisa, esta coisa fica imunda. Ou seja, o que é santo não santifica nada, mas o que é imundo torna aquilo imundo. E aí então, depois da resposta dos sacerdotes, Ageu traz a seguinte mensagem. Versículo 14 do capítulo 2. Assim é este povo e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos. E tudo que ali oferecem imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto, desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele dia, veio alguém a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vindo ao largar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Por que Deus levanta Ageu com esta terceira mensagem? Porque o povo começou a construir a obra de Deus e as coisas não melhoraram. Ao contrário, houve queimadura, que nós chamamos hoje de geada, né? Ferrugem, saraiva. As coisas continuaram a diminuir, as dificuldades econômico-financeiras continuaram.
E talvez alguém estivesse a murmurar, mas Deus disse que se nós fôssemos reconstruir o templo, Ele ia nos abençoar. E nós não estamos vendo a bênção. E aí Deus levanta Ageu e diz, vocês não estão abençoados porque vocês ainda estão em pecado. Não se pode fazer a obra de Deus em pecado, porque senão não se abençoa, não se barganha com Deus. Olha, eu faço isto para Deus e Deus vai me abençoar. Não, se você não estiver em comunhão com Deus, se você não estiver servindo a Deus de coração, se você não estiver se dedicando ao Senhor de coração, se separando do pecado, de maneira nenhuma o Senhor vai abençoar você. Deus não ouve a pecadores, mas aquele que teme a Deus, a este Deus ouve. Estas palavras foram escritas no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 9, no versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Nós só podemos fazer a obra de Deus e só podemos ser abençoados por Deus se nós formos tementes a Deus, se nós não vivermos em pecado, se nós realmente estivermos em santidade. E foi o que Ageu disse para o povo. Sabe por que Deus ainda não começou a abençoar vocês? Porque vocês ainda estão imundos, estão se misturando com o pecado, estão fazendo coisas que Deus não se agrada. Assim, com aquilo que é imundo, toca alguma coisa, torna aquilo imundo, vocês fizeram o que não agrada a Deus. Vocês se misturam com o pecado, vocês se misturam com o mundo e por isso vocês são imundos. E enquanto vocês forem imundos, Deus não irá abençoá-los. E foi então que o povo se arrependeu dos seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos e desde aquele dia Deus começou a abençoar o povo. Irmãos, é bom lembrarmos aqui que nós estamos no tempo da antiga aliança. Deus começou a dar prosperidade material ao povo depois que ele se converteu dos seus pecados, porque esta era a regra da lei. Deus tinha dado dificuldades econômico-financeiras ao povo de Judá, porque eles não estavam observando a lei. Não é o que vale hoje na graça. Muitas pessoas usam o livro de Ageu para dizer que se você for fiel a Deus, Deus vai te enricar. Foi o que aconteceu lá. Mas era o povo de Israel, porque eles estavam na terra prometida, porque era a aliança que Deus tinha firmado com eles. Não é a nova aliança. A nova aliança é no sangue de Jesus. Nós temos que ser lavados e remidos no sangue de Jesus para entrar no céu. A nossa prosperidade é a entrada no céu e não ter bens materiais. Então, não confundamos isso. O contexto da profecia de Ageu, Deus reteve a colheita, reteve os frutos da terra para que eles buscassem a Deus. E no momento em que eles se converteram dos seus caminhos e buscaram a Deus e começaram a reconstruir o templo, Deus trouxe de volta o sustento na terra que ele havia dado. A igreja não tem uma terra dada por Deus aqui. Aqui não é o nosso descanso. A nossa cidade está nos céus. Por isso não existe essa reciprocidade entre santidade e prosperidade material, como havia no povo judeu. E aí vem então a última mensagem do profeta Ageu, que foi dado neste mesmo dia 24 do mês 9 do ano 2º de Dario. Deus levanta Ageu para trazer uma mensagem específica ao príncipe Zorobabel. Como eu disse para os irmãos, Zorobabel deveria ser o rei de Judá. Ele era o descendente de Davi. Se o trono tivesse sido restabelecido, ele seria o rei. E Deus trouxe uma mensagem a Zorobabel. Por quê? Porque também conhecia o coração de Zorobabel. Zorobabel certamente se lembrou da dedicação do primeiro templo. Na dedicação do primeiro templo, Deus disse a Davi
quando ele quis construir o templo, que ele não iria construir o templo. Quem iria construir o templo seria o seu filho. E Deus disse que não faltaria varão sobre o trono de Judá. Deus disse que a casa de Davi reinaria eternamente. Quando Salomão dedicou o templo, os irmãos veem isso lá em 2 Reis, veem isso lá em 1 Reis e em 2 Crônicas. Salomão, no início da sua oração, relembra ao Senhor da sua promessa de que não faltaria varão sobre o trono de Israel da casa de Davi. E Zorobabel, reconstruindo o templo, um templo mais modesto do que o primeiro que ele não tinha conhecido. Mas ele certamente indagou. O templo está sendo reconstruído, mas e a promessa da realeza da casa de Davi? Eu sou aqui um príncipe, um governador. O reino não foi restabelecido. Nós estamos sob o domínio dos persas. E o templo está sendo reconstruído. Onde está, Senhor, a promessa da realeza da casa de Davi, que está ligada à própria existência do templo? E é por isso que Deus levanta Ageu para trazer a seguinte mensagem a Zorobabel. Ele repete aquela segunda mensagem. Farei tremer os céus e a terra, derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor traz a Zorobabel a seguinte mensagem. Zorobabel, você é meu escolhido. Você é descendente de Davi. Através de você, eu continuo com o meu compromisso da realeza eterna de Judá. Esta realeza não é evidente agora. Você não é rei, você não está sentado num trono, mas eu te escolhi para que você siga a linhagem de Davi, porque virá sim um dia em que o descendente de Davi reinará eternamente. A promessa do Messias está de pé. Ele será descendente de Davi. Ele é descendente de ti, Zorobabel. Não olhe para a aparência. Hoje você não está sentado num trono, mas você para mim é um rei. Você foi escolhido para ser da linhagem real. E das tuas entranhas virá aquele que reinará para sempre como filho de Davi. E isso nós vemos, irmãos, quando nós lemos lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, no versículo 12. A Bíblia diz assim: e depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel está na genealogia de Jesus. Assim como o profeta Ageu disse, Zorobabel foi escolhido por Deus. Ele era o anel de selar, ou seja, ele era o compromisso. Deus reafirmou o seu compromisso de trazer o Messias da casa de Davi e de ele reinar para sempre. Não só sobre Israel, mas sobre todas as terras, sobre todas as nações. E Jesus é este filho de Davi. Jesus é esse descendente de Zorobabel, que reinará para sempre, a começar de Israel e sobre a terra no milênio e depois no estado eterno. Irmãos, na profecia de Ageu, nós vemos que Deus cumpre os seus compromissos assumidos. E Ele quer que nós também cumpramos os compromissos que nós assumimos quando fizemos o pacto com Ele. Se nós cumprirmos a nossa parte, Deus fará dele e nos abençoará. Nós somos comprometidos com Deus, temos buscado ao reino de Deus e a sua justiça, temos confiado na promessa da vinda do Messias, temos nos preparado para receber este Messias. É isto que nós devemos pensar, e são estas as lições atuais do livro do profeta Ageu. Amém.